Fala galera da Loucos por Vasco. Hoje temos 3 notícias importantes sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar sobre o interesse do Vasco no técnico Pedro Caixinha, a defesa da torcida Felipe Coutinho após a derrota contra o Internacional, e o pedido de desculpas de Rafael Paiva após sua declaração polêmica sobre a torcida. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Fique até o final, porque cada notícia está mais importante do que a outra. Bora começar! O mercado da bola brasileiro está em ebulição, e o Vasco da Gama, sob a liderança de Fábio Carille, não quer ficar para trás na corrida por reforços de peso para a temporada de 2025. Em meio a especulações e negociações discretas, um nome surpreendeu a torcida: Richarlison, atacante do Tottenham e torcedor declarado do Cruz Maltino. A possibilidade de contar com um jogador desse calibre acendeu uma chama de esperança na torcida, mas as barreiras para essa contratação são significativas. Richarlison é um dos atacantes mais renomados do futebol brasileiro atual. Sua trajetória, desde os tempos de América Mineiro e Fluminense até se tornar um dos principais jogadores da seleção brasileira, fala por si só. No entanto, sua passagem pelo Tottenham, até agora, tem sido marcada por momentos instáveis. Contratado por cerca de 60 milhões de euros, após brilhar na Copa do Mundo de 2022, o jogador não conseguiu justificar o alto investimento feito pelo clube inglês. De acordo com informações divulgadas pelo G, o Vasco realizou uma consulta informal para verificar a situação de Richarlison e a possibilidade de um empréstimo. A resposta, no entanto, não foi das mais animadoras. O Tottenham deixou claro que o brasileiro ainda faz parte dos planos do clube para a próxima temporada, e uma saída, principalmente por empréstimo, não está nos planos do momento. A postura do Tottenham não surpreende. Mesmo com o desempenho abaixo do esperado, Richarlison ainda é um ativo importante para o clube inglês, que investiu pesado em sua contratação. Além disso, existe uma pressão para que ele tenha uma temporada mais consistente, algo que o próprio jogador tem buscado. Outro obstáculo significativo é a concorrência interna no Brasil. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, também demonstrou interesse pelo atacante, além de Flamengo e Palmeiras. Isso demonstra o quanto Richarlison é valorizado no mercado sul-americano, mesmo em um momento de instabilidade. Não há dúvidas de que Richarlison seria uma contratação histórica para o Vasco. Sua qualidade técnica, versatilidade e capacidade de decisão são exatamente o que o gigante da colina precisa para dar um salto de qualidade no setor ofensivo. Richarlison pode atuar como centroavante, mas também se sente confortável atuando pelos lados do campo, algo que daria mais opções táticas para Fábio Carille. Além das qualidades técnicas, Richarlison também traria um impacto emocional e simbólico para o clube. Como torcedor declarado do Vasco, sua chegada teria um significado especial para a torcida, criando uma conexão direta entre o jogador e os Cruz Maltinos. Em um cenário onde ídolos e referências têm sido escassos, Richarlison poderia se tornar um símbolo da reconstrução vascaína. O desempenho recente de Richarlison no Tottenham tem sido marcado por altos e baixos. Ele chegou com status de estrela após uma boa participação na Copa do Mundo, mas enfrentou lesões, problemas pessoais e dificuldade de adaptação ao estilo de jogo do clube inglês. Apesar disso, sua qualidade técnica nunca foi questionada, e a torcida brasileira ainda lembra com carinho de seus gols decisivos vestindo a camisa da seleção. Uma volta ao Brasil, especialmente para um clube onde ele teria status de protagonista, poderia ser o ambiente ideal para que Richarlison reencontrasse seu melhor futebol. Muitos jogadores brasileiros optaram por retornar ao país para retomar suas carreiras, e não seria surpresa se Richarlison seguisse o mesmo caminho. Apesar do interesse evidente do Vasco e do apelo emocional envolvido, a negociação parece, no momento, pouco provável. O Tottenham tem planos para Richarlison, e qualquer movimentação concreta envolveria um investimento financeiro muito acima da realidade atual do Vasco. Por outro lado, o mercado é dinâmico, e uma mudança de cenário pode acontecer a qualquer momento. Um empréstimo, que hoje parece inviável, pode se tornar uma possibilidade caso o jogador não consiga se firmar no início da próxima temporada europeia. Nesse cenário, o Vasco precisaria estar preparado para agir rapidamente. A torcida vascaína, por sua vez, segue na expectativa.
Mesmo que a contratação de Richarlison pareça um sonho distante, o simples fato de o clube estar mirando jogadores desse nível já demonstra uma mudança de postura no mercado. Agora, vamos seguir para mais uma notícia que promete mexer com os ânimos dos vascaínos. Fiquem ligados, porque na sequência vamos falar sobre Tiquinho Soares, o artilheiro do Botafogo que pode pintar em São Januário. O Vasco da Gama segue firme no mercado da bola, buscando reforços que possam elevar o nível técnico da equipe para a temporada de 2025. Depois de um ano de altos e baixos, marcado por dificuldades defensivas e ofensivas, a diretoria vascaína, sob o comando do técnico Fábio Carille, tem deixado claro que o objetivo principal é montar um elenco competitivo e equilibrado. E, entre os nomes ventilados para reforçar o ataque, surge um jogador que conhece bem os gramados cariocas, Tiquinho Soares, do Botafogo. A informação de que o Vasco iniciou conversas para sondar a situação do atacante veio por meio da agência RT Sport, que revelou que a diretoria Cruz Maltina procurou os representantes do jogador para entender as condições de uma possível negociação. Até o momento, não houve uma proposta formal, mas as primeiras movimentações indicam que há interesse real em contar com Tiquinho para disputar posição com Pablo Vegetti, atualmente a única referência ofensiva sólida no time. A resposta para essa pergunta é clara: Tiquinho Soares foi um dos melhores atacantes do futebol brasileiro nas últimas temporadas. Com uma presença física imponente, boa técnica e faro de gol apurado, o atacante se destacou no Botafogo, especialmente no início de 2023, quando chegou a liderar a artilharia do Campeonato Brasileiro. Com contrato até 2026, Tiquinho não é apenas um goleador, mas também um jogador que contribui taticamente, ajudando na pressão alta, no jogo aéreo defensivo e sendo referência no vestiário. Essas qualidades, aliadas à sua experiência e regularidade, fazem dele um nome desejado não apenas pelo Vasco, mas também por outros clubes como Fluminense e Santos. No entanto, a possível contratação de Tiquinho pelo Vasco esbarra em algumas barreiras significativas, sendo a principal delas o valor de mercado do jogador. Em 2023, quando surgiram as primeiras especulações sobre sua saída, ficou claro que o Botafogo não abriria mão do atacante por menos de 33 milhões de reais. Um dos fatores que pode jogar a favor do Vasco nesta negociação é o bom relacionamento com John Testor, empresário norte-americano e dono da SAF do Botafogo. A relação entre as duas diretorias tem sido marcada por respeito mútuo, e acredita-se que, caso haja disposição para negociar, Testor poderia abrir portas para um acordo. Porém, vale ressaltar que Testor já deixou claro, em outras ocasiões, que Tiquinho Soares não está na lista de jogadores negociáveis. Para convencer o Botafogo a liberar seu principal atacante, o Vasco precisaria apresentar uma proposta financeiramente vantajosa, algo que, no momento, pode ser um desafio para os cofres do clube. Além do valor financeiro, há também a questão emocional. Tiquinho é muito querido pela torcida botafoguense, e uma transferência direta para um rival carioca poderia gerar reações negativas tanto para o jogador quanto para a diretoria do Botafogo. Atualmente, o Vasco depende quase exclusivamente de Pablo Vegetti para marcar gols. Apesar de ser um atacante de qualidade e ter mostrado muita entrega desde sua chegada, Vegetti não tem um substituto à altura. Essa falta de competitividade interna preocupa a comissão técnica, que sabe que uma temporada longa exige elenco robusto e opções no banco. Com Tiquinho Soares no elenco, o Vasco ganharia uma dupla de ataque poderosa e versátil. Ambos os jogadores têm características complementares e poderiam ser utilizados juntos em algumas situações de jogo. Além disso, a chegada de Tiquinho elevaria o nível de competitividade no setor ofensivo, tirando o Vegetti da zona de conforto e oferecendo mais opções táticas para Carille. Até o momento, não há proposta oficial, mas as primeiras conversas sugerem que o Vasco está realmente interessado no atacante botafoguense. A negociação, no entanto, não será simples. Será necessário não apenas convencer John Testor, mas também estruturar uma proposta financeiramente viável para o clube. Outro fator importante será a vontade de Tiquinho. Caso o atacante manifeste interesse em mudar de clube e ver com bons olhos a proposta vascaína, isso pode acelerar as conversas e abrir caminhos para um desfecho positivo. Enquanto isso, a torcida vascaína segue atenta aos próximos capítulos dessa novela. Tiquinho Soares, caso chegue a São Januário,
representaria não apenas um reforço técnico, mas também um sinal claro de que o Vasco está disposto a competir de igual para igual com os principais clubes do país. Agora, vamos falar sobre uma promessa que já brilhou com a camisa do Vasco. Na sequência, vamos trazer todos os detalhes sobre Leandrinho, o lateral esquerdo que vem ganhando cada vez mais espaço no time. Fiquem ligados! A base do Vasco da Gama sempre foi um celeiro de talentos, revelando jogadores que marcaram época no futebol brasileiro e mundial. Em meio a um ano de desafios e reconstrução, uma luz brilhou em São Januário, o jovem lateral esquerdo Leandrinho, de apenas 19 anos. A promessa vascaína, que recebeu suas primeiras oportunidades no time profissional durante a temporada de 2024, já mostrou que tem tudo para ser um dos protagonistas do clube no futuro próximo. Com personalidade marcante, talento inegável e uma história que inspira torcedores, Leandrinho fechou o ano com um saldo positivo, destacando-se não apenas pelo seu futebol, mas também pela mentalidade vencedora. Sua estreia no Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, foi emblemática e simbolizou o início de uma nova etapa promissora em sua carreira. Leandrinho começou sua jornada no Vasco ainda nas categorias de base, onde rapidamente chamou a atenção dos treinadores pela sua velocidade, precisão nos cruzamentos e capacidade defensiva sólida. Versátil, ele consegue atuar tanto como lateral esquerdo mais defensivo quanto como um ala mais ofensivo, adaptando-se bem às demandas do esquema tático. Em 2024, com o elenco enfrentando problemas de lesões e rendimento irregular, Leandrinho foi chamado para compor o time profissional. Sua primeira grande oportunidade veio no jogo contra o São Paulo, pelo Brasileirão, quando entrou no segundo tempo e não demorou para mostrar serviço. Apenas 3 minutos após entrar em campo, ele marcou seu primeiro gol como profissional, contribuindo diretamente para a vitória do Vasco por 4-1. Esse momento não apenas marcou sua carreira, mas também acendeu uma chama de esperança na torcida, que há tempos esperava ver mais frutos da base cruz-maltina brilhando no time principal. Leandrinho não é apenas mais um garoto talentoso que subiu para o profissional. Ele demonstrou maturidade ao lidar com a pressão de jogar em um clube do tamanho do Vasco e mostrou estar pronto para assumir maiores responsabilidades. Durante a reta final da temporada, ele foi utilizado com mais frequência, ganhando a confiança da comissão técnica e mostrando consistência dentro de campo. Além das qualidades técnicas, Leandrinho tem uma postura dentro e fora de campo que agrada à diretoria e ao treinador Fábio Carille. Ele é disciplinado, determinado e está constantemente buscando evolução. Esse tipo de mentalidade é essencial para um jogador jovem que precisa se firmar no futebol profissional. Para a temporada de 2025, a expectativa em torno de Leandrinho é grande. Com a provável saída ou revezamento de jogadores mais experientes na lateral esquerda, o jovem jogador pode ter mais espaço no time titular. Fábio Carille, que historicamente gosta de trabalhar com jovens talentos, parece inclinado a dar mais oportunidades ao lateral. No entanto, é importante que o clube tenha paciência e saiba administrar bem a carreira de Leandrinho. Muitos jovens jogadores acabam sendo sobrecarregados com expectativas irreais, e quando não conseguem corresponder imediatamente, acabam sendo descartados injustamente. Outro ponto importante é que o Vasco precisa oferecer suporte adequado ao jovem jogador. Isso inclui um plano de desenvolvimento individual, tanto físico quanto técnico, além de acompanhamento psicológico para lidar com a pressão que vem com o futebol profissional. Leandrinho não é apenas uma promessa, ele representa algo maior para o Vasco. Em um momento em que o clube tenta se reerguer após temporadas difíceis, a ascensão de um jovem talento vindo das categorias de base simboliza esperança e resiliência. Ele carrega nos pés o talento, mas nos ombros a responsabilidade de ser um dos símbolos dessa nova fase do Gigante da Colina. Além disso, seu sucesso pode servir como inspiração para outros jovens jogadores da base vascaína, mostrando que, com trabalho duro e dedicação, é possível conquistar um espaço no time profissional e fazer história com a camisa cruz-maltina. O maior desafio para Leandrinho em 2025 será manter o nível de atuação que apresentou em suas primeiras oportunidades. Ele precisará lidar com a pressão por resultados, as críticas naturais do futebol e, principalmente, com a responsabilidade de ser visto como um possível titular em uma posição tão estratégica. Para os torcedores vascaínos, ver um garoto da base brilhando no time principal é motivo de orgulho.
A expectativa é que Leandrinho continue evoluindo e, quem sabe, se torne uma peça-chave na reconstrução do Vasco. Enquanto o clube segue se movimentando no mercado de transferências, a torcida aguarda para ver como Fábio Carille vai encaixar Leandrinho em seus planos para a próxima temporada. Com isso, encerramos a análise sobre Leandrinho, mas as emoções não param por aqui. E agora, torcedor, queremos saber a sua opinião sobre as 3 principais notícias do dia. Prepare-se para comentar, porque chegou a sua vez de brilhar. E aí, torcida vascaína? Chegamos ao fim de mais um vídeo cheio de informações importantes sobre o Gigante da Colina. Agora é a hora de vocês entrarem em campo nos comentários. Silhueta de cabeça de pessoa falando balão de fala. O Vasco deve insistir na contratação de Richarlison. Você acha que o atacante seria a peça ideal para elevar o nível do nosso ataque em 2025? Tiquinho Soares cairia bem no ataque vascaíno? Será que ele e Pablo Vegetti formariam uma dupla imbatível? Leandrinho tem potencial para ser o titular absoluto na lateral esquerda em 2025? O garoto da base pode ser uma das grandes promessas do Vasco para a próxima temporada? Deixem suas respostas nos comentários. A opinião de vocês é essencial para fortalecer essa comunidade apaixonada pelo Vasco. E não esqueça, deixe o like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Vasco. Ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Saudações vascaínas!